Bom dia nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nessa quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações diárias para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Galera, preparei para vocês uma série de cortes, primeiro aqui da ESPN Brasil, TVD Casagrande, Mauro César Pereira, Pilhado e companhia, trazendo informações nessa quarta-feira sobre o Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se você é novo aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um corte nação. Ele disse isso na primeira entrevista, né, de apresentação, que o Felipe Luiz iria acabar com essa hegemonia de treinadores portugueses aqui no Brasil. E ele fala sobre mudança da visão que as pessoas têm do treinador brasileiro. Que visão é essa, Zupa? De uma visão de um treinador limitado taticamente, com dificuldade de adaptação às práticas do futebol europeu, até em questões de idioma. O técnico brasileiro, ele sequer é cogitado, né, para trabalhar na Europa, e não é porque por falta de licença, não é uma questão burocrática, né? Falta a licença da UEFA, não é só a burocracia, é o perfil, os pré-requisitos que os clubes europeus enxergam para os técnicos lá trabalharem. Os técnicos brasileiros, na visão deles, e eu compactuo infelizmente com essa visão, eles não têm entregado na sua grande maioria. Técnicos argentinos, sim, técnicos de outros países, sim. O Felipe é um cara que tem potencial para quebrar para mudar, para quebrar esse padrão. Primeiro porque o Felipe como jogador foi forjado na Europa. Isso, acho que a mentalidade do Felipe como atleta, ela foi formada na Europa, né? O Felipe é um brasileiro, mas ele tem sempre como atleta uma cabeça muito europeia. Então ele voltou para o Brasil, conseguiu trazer esse olhar europeu já numa fase mais veterana como jogador, por isso ele foi a referência que foi no Flamengo e conquistou o que conquistou. E a partir desse molde profissional, a gente já enxergava nele um potencial para treinador. Ele tem caráter, ele tem liderança, ele tem conhecimento, ele tem noção de jogo, né? Ele é experiência prática, não só o empirismo. E ele vem conseguindo, nesse começo, usufruir de tudo isso que ele tem, de maneira surpreendente. Então, assim, se o Felipe continuar explorando o potencial que ele tem como treinador, com o perfil que ele sempre teve como atleta e como pessoa, ele tem tudo para ser um técnico brasileiro forte no futebol europeu. Tem gente que olha para o Felipe e fala, tá aí o próximo técnico da seleção brasileira. Eu vejo o Felipe... O Atlético de Madrid. Com mais perfil para trabalhar num clube europeu do que propriamente em seleção, se as coisas evoluírem do jeito que elas estão começando. Então eu entendo perfeitamente o olhar do José Botto. A gente sempre tem que tentar frear a expectativa com as revelações, e o Felipe é uma revelação como técnico, mas ele é um cara fora da curva, ele é uma pessoa fora da curva, ele foi um atleta fora da curva em termos de mentalidade e ele aparenta ser um técnico fora da curva. Então, justifica esse olhar especial de um cara português para um técnico brasileiro como é o Botto. E ele tem mesmo esse olhar especial. Vamos falar agora do Botafogo. Botafogo, que está muito perto agora de anunciar o seu novo treinador. O Flamengo não consegue trazer um jogador do nível do Gerson. Primeiro que, assim, mesmo que seja um jogador até mais badalado, um jogador aí, sei lá, você pode citar qualquer um na função dele aí, jovem, mas até se adaptar ao Flamengo, ao estilo do Flamengo, à pressão que tem no Flamengo, ao futebol brasileiro, é diferente. É diferente. Eu acho que está certo o Flamengo tentar mantê-lo. Agora, é claro que a declaração do pai do Gerson, que é o empresário dele, que o salário estava defasado, aí vai ter a conversa, né? Vamos fazer um novo contrato, vamos dar aquele aumento, olha as propostas, o cara está cobiçado, e merece, né? E merece. Se realmente tem essa possibilidade do Flamengo renovar já, aumentar o vínculo, e até aumenta a multa, eu acho que seria o ideal para ficar todo mundo feliz, né? Flamengo, Gerson e a torcida, que é o mais importante. Tem uma parte da diretoria do Flamengo que tem um receio de fazer essa conversa e esse aumento de contrato agora, pensando no precedente que isso pode abrir, né? Pensando assim, existe uma pressão pública, que acabou sendo uma participação do Marcão num podcast, e a partir daí se desenrola a negociação. Então, tem uma ala do Flamengo que está buscando um pouco mais de calma para desenvolver essa conversa, porque o Gerson tem um contrato ainda extenso para cumprir. Mas eu vou fazer uma perguntinha. 20 milhões de euros compra outro Gerson? Não. Então, assim, não tem motivo, né?
para se desfazer. Para mim, do segundo... Hoje ele é o segundo... O Flamengo não tem motivo, né, Pascoal? Porque 20 milhões de euros para vários outros clubes do Brasil... Ah, sim. Não, seria um dinheiro que... especificamente para o Flamengo, é uma coisa que não dá. Incomparável! Incomparável é o Flamengo. Isso aí é o consciência. incomparável. Eles falam coisa aí, eles falam essas coisas. Então... Já está no inconsciente, ó. Já eu foi nem pro sei quem é que fala isso. Agora, o Gerson... Fica nem vermelho. O Gerson é um jogador incomparável para o Flamengo. Não tem outro que faça o que o Gerson faz no Flamengo. E quando o Gerson não joga, o Flamengo sente. O Gerson não jogou contra o Vasco da Gama. Não foi? Neste último fim de semana. Ele estava suspenso. Estava suspenso, tomou cartão vermelho lá na briga. Toda lá, naquele jogo do Botafogo. Então, eu não acho que para o Flamengo... Sentiu 2-0 o Flamengo. Sim, não, mas eu acho assim, o Zinho, não é o placar. A gente fala do Vasco, eu falo... Tô brincando com você. Eu falo do Vasco. Tô brincando com você. Mas falar que o Flamengo é incomparável. Então, o Flamengo é incomparável. É isso que eu ia falar, o Gerson Zinho. não jogou. Não dá pra comparar. Meu Deus, o Gerson não vai jogar. Quem vai jogar? É por isso que o tô imitando Gerson você. Você faz isso toda hora? Então. Você faz isso toda hora? É incomparável. É incomparável. É tão incomparável que o Gerson não jogou e foi 2-0 contra o Botafogo. Contra o Vasco. É que o Vasco, agora com esse negócio de Vasco e Botafogo, isso vai me deixar... Pascoal, vai dar ruim, Pascoal. Isso vai me deixar numa pane, hein? É melhor adotar o Foi 3-0. O Vasco... Então, para te ajudar, foi 3-0. É o Vasco da Gama. Vasco, Botafogo contra o Flamengo foi 3-0. E o Botafogo foi outro. Somos entendeu? Tu vai dar confusão. Aí, Zinho, só para dizer o seguinte, o Gerson é titular da seleção brasileira. Não sei se ele fosse jogar no futebol da Rússia, ele viria toda hora para jogar pela seleção do Brasil. Não sei, porque muda completamente o patamar de... Eu não acho um destino esportivamente atrativo hoje. A gente está falando de um país que está em guerra. Foi o que a gente falou do Luiz Henrique, Dani. Exatamente, de um clube que não está disputando as principais competições europeias. Então, assim, eu entendo que o Luiz Henrique não fez um bom negócio para a carreira, pensando só esportivamente, tá? E o Gerson seria a mesma coisa, gente. É isso, mas infelizmente acho que assim, a gente tem visto muitos jogadores que têm ido para a Rússia, tem ido mais pelo dinheiro do que exatamente por aquela ideia que eu acho até que para o Gerson, me lembro de ter dito isso quando ele volta ao Flamengo, o jogador que passa por grandes clubes europeus, por grandes ligas da Europa e acaba não se firmando lá, é muito difícil que ele volte para essas grandes ligas. Então eu nem acho muito que a saída do Gerson para o Zenit seria uma ida olhando para a carreira, para o destino. Vou para o Zenit porque depois eu vou jogar na Premier League ou vou jogar no Campeonato Espanhol. Não, acho que não. Acho que provavelmente seria uma questão financeira, porque até do ponto de vista esportivo, convenhamos, é mais legal jogar no Flamengo, brigar por Libertadores, brigar por brasileiro, com grandes chances de título, do que você jogar no Zenit, que ok, não estou tirando a importância do campeonato russo, mas no fim vai ser essa a sua briga. Então eu sinceramente acho que a questão e a possibilidade do Gerson ir embora era uma possibilidade ligada única e exclusivamente ao dinheiro, e ele tem todo o direito disso, do que exatamente a um plano, a um projeto esportivo. E assim, só para... Como tem sido legal ouvir o Boto falar, assim, porque ele fala... Tem coisa que, obviamente, você não pode falar, tem coisa que ele fala diretamente, eu acho que ele fala de maneira... Eu estou me referindo menos a essa entrevista falando do Gerson, porque essa resposta foi protocolar, foi absolutamente protocolar, mas a resposta anterior... Sobre o gramado. A resposta sobre o gramado é que ele emite uma opinião, ele não fica em cima do muro, ao mesmo tempo ele tem a postura que eu acho que um dirigente de clube tem que ter, e aqui muitos dirigentes precisam aprender muito isso, entender que existe e tem que existir sim uma certa diplomacia no exercício desse trabalho, porque não é a coisa de... Não dá para você ser torcedor o tempo todo sendo dirigente, porque você vai fazer um monte de bobagem. Primeiro, se você agir sem pensar, você vai fazer bobagem, e acho que todo mundo aqui foi torcedor e sabe bem como funciona essa coisa. Tem horas que, cara, tua cabeça você fica... Então, assim, não vai dar entrevista. Se você não tem equilíbrio para dar uma entrevista depois de um determinado momento... Guarda para outra hora. Guarda para outra hora, se segura e tal. E a gente vê muito dirigente agindo na emoção, e eu acho que ele tem dado entrevistas que
não são aquelas entrevistas inócuas que não trazem absolutamente nada de novo, ao mesmo tempo com o certo, acho que a diplomacia e a liturgia que o cargo exige. Aqui nem que seja para gravar um vídeo e falar com vocês, tá bom? O Rafael Tauande está de brincadeira, o pai do Gerson, fanfarrão. Cara, você sabe por que eu tenho certeza que essa proposta, essa tudo é armação do pai? Primeiro, quando essa história surgiu pela primeira vez, num podcast do pai do Gerson, ele chegou a dizer que o Zenit ia oferecer primeiro 18 milhões, depois 35 milhões. Imagina, em momento nenhum, o Zenit naquela época, há uma semana atrás, pelo menos, quando surgiram essas primeiras notícias, o Zenit desmentiu, disse que o único jogador que ele queria do Flamengo era o Wesley. Mas o pai do Gerson não sossega, cara. E a maior prova de que o problema dele não é nem vender para o Zenit, ele quer um aumento considerável para o filho dele. Considerável. E o que ele faz? Ele revela agora os salários que ele ganharia no Zenit. Fala em coisa absurda de dinheiro que o Gerson ia ganhar no Zenit. Se o Zenit comprasse ele agora por esses 18 milhões. Ou seja, o que ele está querendo é sentar com o Flamengo e dizer, olha, aqui tinha essa proposta do Zenit, ele ia ganhar esse absurdo de dinheiro, vocês têm que chegar perto. Cara, lamentável. Infelizmente, o pai do Gerson é da escola do pai do Neymar. É da escola do pai do Neymar. Aquele cara que é mercenário mesmo, que o que ele quer mesmo é botar a grana no bolso. Ele já fez isso uma vez, ele já tirou o Gerson para levar para o Olympique, contra a vontade do Gerson. O Gerson, na época, disse que preferia não ir, mas que o pai dele tinha negociado e que o pai dele era um agente e que era muito dinheiro. Tá? Ficou lá um ano com o Sampaoli, até jogou bem no início, mas depois o Sampaoli foi embora, ele foi para a reserva, e aí ele correu, já vem o Gerson correndo para o Flamengo, para o Marcos Braz, para trazer de volta. Aí agora ele conta uma cascata, que eles perderam muito dinheiro para voltar do Flamengo, que ele perdeu a comissão dele. Imagina se alguém perde comissão, cara. Cascata. Então é complicado isso, né? É que nem pai de Miss. Às vezes a Miss é boazinha, é linda, mas o pai e a mãe de Miss são umas malas. Né? O Marcão é uma mala. O Marcão é uma dessas malas, entendeu? Agora, o filho tem que começar a tomar uma postura, né? O Gerson tem que chegar para o pai e dizer, pai, segura as pontas aí, pai. Nós vamos renovar, ok, vamos pedir um bom aumento, tudo bem. Mas para com esse negócio de Zenit. Para. O Zenit é um clube suspeito até não poder mais, gente. O Zenit é um clube suspeito. O Zenit sacaneou o Flamengo já durante 3 ou 4 janelas com aquela história do Claudinho. Era Claudinho, era o que veio para o Botafogo agora, né? Botafogo para o Cruzeiro. Wesley, não era isso? Um lateral. Enfim, cara, o Zenit é péssimo para fazer negócio com o Flamengo. Eu não sei se o Zenit, se tem algum dirigente do Zenit lá que não gosta do Flamengo, ou se os empresários que trabalham com o Zenit não gostam do Flamengo, mas a verdade é que todas as vezes que o Flamengo tentou um negócio com o Zenit, o Flamengo foi sacaneado, não tem outra palavra. O Flamengo foi sacaneado pelo Zenit todas as vezes. E agora ainda está sacaneando o Flamengo com essa história de dizer que oferece 18 milhões, que mandamos uma proposta agora. Semana passada ele disse que o único jogador que interessava era o Wesley. Que o Flamengo deve vender para qualquer um, menos para o Zenit. Para qualquer um, menos para o Zenit. Inclusive, o Wesley deve pensar bem nessa decisão, porque a carreira dele, se ele for para o Zenit, vai desaparecer. O futebol do Wesley vai sumir na Rússia. Então, a melhor coisa que o Wesley devia fazer era realmente procurar um bom clube europeu. Barcelona, Real Madrid, ou um clube da Premier League. Agora, Zenit, nem pensar. Repito, o Zenit sacaneou o Flamengo todas as vezes que o Flamengo foi lá tentar contratar alguém. E agora vem com esse papo de servir para os interesses do Marcão, dizendo que ia pagar um salário magnífico ao Gerson. E aí, óbvio que o pai do Gerson, o que ele quer é ter esse suposto salário que o Zenit ia pagar para sentar na mesa com o Flamengo e dizer, olha aqui, meu filho ia ganhar isso, o que vocês vão fazer? Enfim, eu espero que o Boto seja firme o suficiente para não se deixar levar nessa balada maluca.
o Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. Ou seja, não é nem obrigatório o Flamengo sentar com o Gerson agora. Sabe? Ele está em pleno contrato de vigência dele. Então, tem que botar um ponto final nessa história do Marcão. Tem que botar o Boto tem que chamar o Marcão e dizer, ó, para de prejudicar seu filho, porque isso prejudica o seu filho. Seu filho está no melhor momento aqui. Seu filho é capitão, é o grande jogador do Flamengo. Nós vamos renovar e vamos fazer no reconhecimento. Mas, porra, para de tumultuar. Porque o que o Gerson está fazendo o Gerson Marcão está fazendo, pai do Gerson, é tumultuar o ambiente do Flamengo. Essa que é a grande verdade. Malveric, em relação ao Flamengo, com a ausência do longo tempo de Michael, qual a melhor opção do apóstolo Felipe Luiz para substituí-lo para as semifinais do Carioquinha? Olha, não vai ser tanto longo tempo, não, cara. Eu calculo, parece que a lesão é grau 1. Isso é coisa de 15, 20 dias, não vai ser longo tempo, não. Mas, de fato, deve tirá-lo, pelo menos, das semifinais. Acho que a melhor solução é o Cebolinha. É o Cebolinha, sem dúvida nenhuma. É o Cebolinha. Se, por acaso, o Cebolinha não estiver bem, ou tiver um problema, for expulso no jogo, uma coisa qualquer, eu acho que a solução é você puxar o Bruno Henrique para a ponta esquerda e botar, por exemplo, o Juninho, se já estiver liberado, para jogar de centroavante. Você pode até botar o Luiz Araújo pela esquerda. O Luiz Araújo também já entrou pela esquerda e já fez boas partidas por lá. Então, a sensação é essa mesmo, né? César Rodrigues Ferreira, MP, o pai do Gerson, está querendo usar a lei de Gerson. É verdade, gosto de levar vantagem em tudo. Era essa lei de Gerson, famosa, que ele se arrependeu amargamente, porque ele gravou um comercial de uma marca de cigarro, que era mais barata, fumando, dizendo que o cigarro era uma delícia, sei lá o quê, e que era mais barato. E aí terminava com essa frase famosa, eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso grudou no pobre do Gerson, né? O Gerson, até hoje, ele se arrepende desse comercial, porque grudou nele essa imagem de espertalhão, de querer levar vantagem em tudo. Naquela época, era legal. Hoje em dia, não é. Luiz Sérgio Tota, boa noite. Os russos do Zenit fizeram a cabeça do Marcão Paulo do Gerson. O Papa informou que a proposta é de 500 mil euros de salário, mais 2 milhões... Não foram os pais não foram os russos do Zenit que fizeram a cabeça do Marcão. É o contrário. É o Marcão que está puxando as propostas do Zenit para sacanear o Flamengo, para exigir mais dinheiro. É isso, não é o contrário. Sabe? Imagina, 500 mil euros de salário. 500 mil euros de salário são 3 milhões de salários por mês. Mais 2 milhões de euros de bônus. Gente, é o seguinte, esquece essa proposta. Essa proposta não existe. Essa proposta é uma fantasia criada pelo Marcão, empresário dele, com agentes do Zenit. É uma fantasia, isso é uma cascata. Olha o velho tricolor aqui. Boa noite, RMP campeão. O Carioca, campeão carioca, Flamengo ou Fluminense? Campeão paulista, São Paulo. Desbloqueio do Dudu. Mas o Dudu, como é que eu desbloqueio o Dudu Campos? Não sei como desbloquear. Depois que eu bloqueio o cara aqui, eu não sei como fazer. Não sei. Manda ele criar um Dudu Campos 1, que eu deixo ele participar, não tem problema nenhum. Ele participa na live do UOL, toda hora ele está dando pitaco lá. Eu acho que não, campeão carioca é Flamengo. Campeão carioca é Flamengo, para mim, com certeza absoluta. E campeão paulista, não acho que vai ser o São Paulo, não. Eu acho que está mais para o Corinthians do que para o São Paulo. O velho tricolor diz assim, Flamengo sábado às 16h30 em jogo da Globo. Pois é, cara. Aquela fornalha, né? Não vai jogar titular, vai jogar pouquíssimo titular. O Star Wars diz, casa da Dona Lourdes, campeã da Libertadores de 2023. Mamãe é tricolor. Dona Lourdinha. As árvores azul entregam a localização. É isso mesmo. Esse é o painel aqui da sala de jantar da mamãe, que vocês já conhecem. Bernardo Pereira. Renato, a lesão do Wesley é preocupante. Wesley se machucou? Que papo é esse? Não imediatamente, mas vamos lembrar que o segundo jogo da Flávia é no meio da data FIFA e teremos uma enxurrada de desfalques. O Bernardo, você deve estar querendo falar Michael, né? Até onde eu sei, o Wesley não se machucou coisa nenhuma. Deixa eu voltar aqui.
É o Michael que tem lesão confirmada e coisa não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você trocou as bolas aí, meu caro Bernardo. Fábio Faustino, boa noite. Negocia com qualquer um, menos com o Zenit. Exatamente isso. Exatamente isso que eu acho que tem que fazer. Eu acho que o Flamengo deve simplesmente não negociar com o Zenit. Só isso. O Nunes me pergunta da notícia de que o Chile... Nunca vi essa notícia, tá legal? Foi ele que começou essa história toda enviando uma carta ao Sindicato dos Atletas e o Gerson novamente conseguiu marcar esse golaço, não só para os jogadores, mas para vocês torcedores que vão aos jogos, que gostam de acompanhar um bom conteúdo, nós vamos trazer aqui para vocês, beleza? Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vinei Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, a ação do Gerson, capitão do Flamengo, ao mandar uma carta ao Sindicato dos Atletas pedindo ajuda na questão de horário dos jogos do Campeonato Carioca, por conta do forte calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro, a atitude do Gerson surtiu efeito, porque a FERJ emitiu um comunicado oficial e informou que, por conta do forte calor no Rio de Janeiro, todos os jogos do Campeonato Carioca serão realizados após as 18 horas. Parabéns aos envolvidos pela decisão, seja as emissoras que vão transmitir os jogos, que tem a Sport TV, Globo, tem a Band também, tem o canal Gold no YouTube. Parabéns a todos os envolvidos, porque não dava mais para assistir a jogo 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Não é só pelo bem, obviamente, prioridade é a saúde dos atletas, mas se a gente for parar e analisar, os jogos estavam sendo disputados em um baixo nível técnico. O calor estava atrapalhando. Atrapalha quem vai assistir, imagina quem vai jogar naquele calor absurdo. Então, agora só depois das 18 horas, inclusive, a FERJ já comunicou os novos horários da última rodada do Campeonato Carioca. Vamos agora mudar de assunto, porque o Flamengo passou um comunicado aqui à imprensa com alguns avisos. Quinta-feira, dia 20, o treino será acesso liberado à imprensa, a entrada no CT será permitida a partir das 9 horas, haverá coletiva de imprensa após o treinamento. O zagueiro Léo Ortiz é quem vai falar com a imprensa. E hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, eles não vão enviar imagens de apoio, ou seja, nem fotos dos treinos, por conta de uma ação interna do marketing. Então, fica aí esse aviso e parabéns à comunicação do Flamengo novamente, porque eles estão indo muito bem. Nossa Senhora, é uma outra coisa, é muito mais fácil trabalhar num clube que tem uma boa comunicação com a imprensa, como tem sido o Flamengo, pelo menos nesses primeiros dias de 2025. Sobre o treino, galera, nessa terça-feira, e aí é uma apuração minha, obviamente o Flamengo não divulgou isso, o Juninho não treinou com o grupo, ele se recupera de um edema muscular na coxa, ou seja, segue como dúvida para pegar o Maricá no sábado. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, normalmente, depois de desfalcar o Flamengo nos 2 últimos jogos por conta de uma pancada no joelho. A tendência é que retorne no sábado contra o Maricá. Alexandro continua fazendo tratamento no departamento médico, ou seja, não evoluiu, não iniciou uma transição com bola, então ainda se recupera da lesão muscular que ele sofreu. E o Michael, você já sabe, lesão grau 1, é a mesma gravidade do Alexandre e só volta em março a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas não tem o Michael, tem o Cebolinha que está comendo a bola. Sem nação, esse foi mais um corte aqui do nosso canal, galera, trazendo aí mais um corte para vocês nesta quarta-feira, aí, dia 19 de fevereiro de 2025, trazendo informações diárias para vocês aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, também deixa aí nos comentários aí a sua opinião, seu feedback aí, o que você achou desse vídeo, se você gostou. Também lembrando a vocês que o próximo jogo do Flamengo contra o Maricá, né? Partida válida aí pelo Carioca será nesse sábado. Até o momento a partida vai ser às 16 horas e 30 minutos, mas o Flamengo aí já pediu aí o atraso desse jogo, né? Uma mudança de horário desse jogo e está aguardando aí a resposta da Federação Alerp aí. A resposta definitiva deve sair nos próximos dias.
Mas até então o jogo está marcado para as 16 horas e 30 minutos nesse sábado.